Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a decadência da nobreza condal. Para tanto, nós vamos promover a leitura de parte da obra do historiador português José Matoso, chamado Ricos Homens, Infanções e Cavalheiros. Essa obra estuda a nobreza medieval portuguesa nos séculos XI e XII. Portanto, é uma obra antes do início da formação da nacionalidade portuguesa, né? É uma obra interessante porque a nobreza portuguesa, de forma geral, segundo o próprio Matoso, é mal definida pelos historiadores, tanto pelos seus aspectos globais quanto pela sua composição interna, né? Essa obra, ele faz uma advertência logo no início, onde ele chama a atenção de que ela é uma obra onde ele não se sente muito seguro nem satisfeito e pede para que o público que não é leigo, para quem ela é voltada, que o público leigo para quem ela é voltada, leia a obra com cautela, porque ela exige investigações mais acuradas e ele não pôde fazê-la, né? Então, ele tira conclusões sobre textos e contextos, interpreta documentos, né, a respeito de questões concretas. E esse cuidado do Matoso, evidentemente, que é um cuidado muito louvável, dá-se, entre outras razões, para que a obra não seja considerada uma fraude histórica, né? E, por outro lado, é uma obrigação dele, a partir do momento que os estudos sobre o tema o qual ele se propõe a falar são incipientes, né? Então ele pegou várias informações, relacionou aquelas informações, mas de modo algum ele pretende que aquelas informações tenham um peso como as outras obras dele, por exemplo. Mas a obra em si não deixa de ser de veras interessante. Ele pega outras obras, não é? E analisa, portanto, a partir de uma perspectiva própria, né? E constrói, digamos, um encadeamento dentro do espaço e do tempo acerca da origem, né, da nobreza medieval portuguesa. Evidentemente que, ao fazer isso, ele revê muitos problemas da historiografia com respeito à origem da nacionalidade portuguesa, portanto, da época que antecede Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, e Sancho I, e vai também analisar de uma maneira muito particular a guerra com os sarracenos e a estruturação da sociedade e da política portuguesa, né? Analisa o que eram esses homens, essa nobreza que teve tanta importância em Portugal, né? Vai fazer uma distinção clara entre os chamados ricos homens, né, os infanções e os cavalheiros. Quando a gente pensa nos templários, por exemplo, eles são cavalheiros, né?
vai mostrar as grandes categorias, as grandes famílias de infanções, vai falar sobre a distinção entre vassalos, infanções e milícias, não é? Enfim, há várias categorias de aristocracia e de magnatas. Bem, então essa teia que gira em torno da sucessão, portanto, da nobreza, né, as linhagens, as estruturas de parentesco, vistas através dos casamentos, né, as principais famílias, como é que funcionava internamente a nobreza condal, né, a nobreza da corte leonesa, que tem uma ligação estreita com o início da nacionalidade portuguesa, né? Tudo isso é analisado nessa obra do Matoso, né? E depois ele vai, evidentemente, uma vez que se funda a nacionalidade portuguesa, né, ele vai fazer essa avaliação também, um estudo entre as famílias nobres e a fundação dos monastérios. Muitos monastérios foram fundados por famílias nobres, portanto você tem, digamos, grandes senhores eclesiásticos, não é? E aí, evidentemente, que a gente precisa de entender o papel das ordens militares, que é um papel que vem, né, posteriormente a essa questão. Então você tem um tipo de um apoio também ideológico, né? Você tem os cavaleiros do rei. Então a gente tem digamos, dois componentes aqui que vão se articular, ou três. Uma estrutura eclesiástica, né, o próprio rei e esta nobreza. Isso sem considerar, evidentemente, o povo, né? Portanto, é uma obra de quase 300 páginas, uma obra interessante e que vale a pena realmente dar uma lida, né? Porque ela apresenta uma visão interessante acerca do início da nacionalidade portuguesa, né? Ou daquilo que a gente vai entender como nobreza portuguesa. Então ele começa, eu vou ler aqui o capítulo chamado A Decadência da Nobreza Condal. Na era de 1109, no mês de fevereiro, os portucalenses travaram uma batalha contra o rei Dom Garcia, filho do rei Dom Fernando. O seu chefe nessa batalha era o conde Nuno Mendes. Morreu nela e todos os seus fugiram. O rei teve vitória sobre eles no lugar chamado Pedroso, entre Braga e o rio Cávado. Fecha aspas. Esta notícia dos Anais Velhos de Portugal foi considerada durante muitos anos como uma das mais claras manifestações das tendências autonomistas de Portugal antes de concessão do condado a Dom Henrique. Veja então que ele começa posicionando a história de Portugal. Dom Henrique é o pai de Dom Afonso Henriques, né? Portanto, nós estamos falando aqui da Galiza, daquela região da Galiza, daquele condado ali, né? E da conexão, portanto, do futuro condado portucalense com o Reino de Leão. Então essa notícia dos Anais Velhos, da batalha do rei Dom Garcia, né, com o chefe, o conde Nuno Mendes, consta nos Anais Velhos. Bem, aí o Matoso coloca o seguinte: talvez não passe, porém,
da certidão de óbito de uma família que efetivamente dominou o condado de Portucali desde o século IX. Os condes de Portucali tinham atingido o cume da hierarquia social e o auge da influência política durante algumas décadas, em torno do ano 1000. Mas por uma sucessão de infortúnios e de contradições, não conseguiram superar as circunstâncias adversas que caíram sobre eles durante o resto do século XI. Diria mesmo que a notícia parece conter uma condenação explícita do conde derrotado e morto, como acontece muitas vezes nos analistas medievais. A vitória é para eles sinal de proteção divina, e a morte violenta em combate o indício de condenação. A fuga dos derrotados acentua a vergonha de quem se aventurou a desafiar o detentor da autoridade. Tanto mais que se acentua a origem do vencedor, como filho do prestigioso Fernando o Magno, o conquistador de Coimbra, que todas as fontes cristãs do século XI e XII exaltam com entusiasmo e admiração e consideram especialmente protegido por Deus. Quem são, pois? Então veja, o rei Dom Garcia é filho de Fernando o Magno, o conquistador de Coimbra. Né? Bem, voltando. Quem são, pois, esses portucalenses que o monge de Santo Tirso, provável redator da notícia, implicitamente censura? Não. Sem dúvida, os filhos de Mendo Gonçalves da Maia, o varão ilustre e de grande poder em todo Portugal, como ele dizia, em tom de panegírico, o heróico patrono do seu mosteiro, que morrera havia pouco mais de 5 anos. Se o fossem, o redator não deixaria de acentuar a ligação com a família de Maia, a qual várias vezes se refere de forma elogiosa. Não também, certamente, os senhores de Ribadouro, Mônio Viegas e Afonso Ramírez, a quem o rei Garcia tinha feito importantes doações em 1068 e 1070, esta última alguns meses antes da Batalha de Pedroso. O rei chama a ambos meu fiel, reconhece os serviços que deve a ambos e agradece-lhes a verdade que ambos lhe disseram. Os portucalenses não eram, portanto, os habitantes do condado, mas apenas os partidários do conde, isto é, os seus, aqueles que fugiram vergonhosamente para escaparem à chacina. Veja que essa informação aqui é muito importante, né? Então a palavra portucalense, num primeiro momento, não está ligada a um condado. Tá? Bem, porque futuramente será dado para o conde Dom Henrique, por casamento com Dona Tareja, com a filha do rei de Leão, o condado portucalense. Então ele está antes desse momento. Né? O certo é que, com a morte de Nuno Mendes, termina a família que dominara em Portugal havia tanto tempo. Os seus bens foram confiscados pelo rei, que passou a considerá-los propriedade patrimonial da Casa Real Leonesa. Foi nestas condições que o sucessor de Garcia, o rei Afonso VI de Leão, restituiu mais tarde a filha única que ele deixara, Loba Nunes, e a seu marido Cisnando Davides, uma parte dessas propriedades. Ainda no século XII, Afonso Henriques conhecia e mencionava a origem de algumas que lhe tinham cabido por herança do condado portucalense,
quando as ofereceu ao conde Rodrigo Pérez. Loba Nunes casou com o célebre alvacil Cisnando Davides, de Coimbra, um dos principais auxiliares de Afonso VI de Leão. Mas nem por isso aquele que dominava ao sul do Douro, sem qualquer espécie de contestação, parece ter pretendido suceder no título de condado. O casamento não deve ter sido suficiente para fazer esquecer a sua origem obscura. Provavelmente não nobre, e que podia ser admitida por uma comunidade moçárabe como a que dominou Coimbra durante toda a sua vida, mas de modo algum pelos senhores do norte, que se consideravam ou pretendiam ser descendentes dos godos. Então fica claro aqui que os portucalenses, eram os habitantes do condado que pertencia ao conde Dom Nuno Mendes, que guerreou com o rei Dom Garcia, filho do rei Fernando, o Magno, que é o conquistador de Coimbra. E aqui a gente tem, na história da Galiza, que muitos chamam de Espanha hoje, o leigo, a tradição da nobreza visigoda, desde a Idade Média. E de modo que, quando Dom Afonso dá a sua filha Loba Nunes esse condado que havia sido confiscado, ainda aqui existe um problema sucessório, como o Matoso coloca aqui claramente, em razão do casamento Cisnando Davides, que ele é um alvacil. Um alvacil é um indivíduo que não é, nobre, no sentido de não ser pertencente àquela nobreza goda, que tem uma mistura moçárabe. Olha, aqui entra, portanto, um outro componente. O condado já havia sido anexado ao Reino de Leão. Tá certo? Então, quando o conde Nuno Mendes combate o rei Dom Garcia, futuramente ele perde a batalha e o patrimônio dele é confiscado. O patrimônio é confiscado e passa, portanto, para a coroa de Leão. Com isso em mente, que é transmitido, por sua vez, para a filha de Afonso VI, Loba Nunes. Com isso em mente, vamos em frente. O que se torna mais difícil de compreender é por que razão nenhum dos parentes colaterais do conde Nuno Mendes pretendeu ou ousou reivindicar a sucessão no condado. Com efeito, embora por linha materna, era provavelmente seu primo direito, o conde Nuno Vasques, do qual parecem ter descendido os Barbosas. Devia ainda existir, talvez, algum descendente do conde Mendo Luz, que tinha desempenhado papel importante na repressão dos partidários de Almansor ao sul do Douro, de quem descendiam, eventualmente, os patronos do mosteiro de São Mamede de Este, em meados do século XI. Ora, Mendo Luz era primo direito de Alvito Nunes, bisavô do conde morto em Pedroso. Não há dúvida, porém, que ambos os ramos mencionados são obscuros. O primeiro, a família do conde Nuno Vasques, tinha os seus interesses e propriedades na Galiza. O segundo ramo, se a ligação
de poder algum dia provar com segurança, não devia ultrapassar o nível dos pequenos nobres sem fortuna. A questão do quase completo desaparecimento da nobreza condal dos séculos X e XI merece, porém, um tratamento mais demorado. Antes de chegarmos lá, é preciso definir com cuidado as suas características. Será justamente por oposição a esta aristocracia, em vias de extinção, que se podem definir melhor os contornos daquela que acaba de se impor no momento em que o condado portucalense é entregue pelo rei Afonso VI de Leão ao conde Dom Henrique. Aqui tem uma outra informação importante, portanto, né? Quer dizer, além da informação aqui já dita de que os portucalenses eram os indivíduos que serviam ao conde, né? Eram os habitantes do condado, partidários do conde, que conde, vamos repetir, Nuno Mendes, que pelejou com o rei Dom Garcia e perdeu. Bem, o condado é anexado ao reino de Leão. Existe uma questão sucessória, onde o Matoso levanta por que que os primos, né, diretos do conde não reivindicam. O fato aqui realmente notório é o seguinte: há uma nobreza bem antiga, né, tanto na região do que hoje é considerado portuguesa, Portugal, quanto na região da Galiza. É contra essa nobreza antiga, portanto, você tem uma aristocracia que está em extinção, né, que o rei Afonso Leão, Afonso VI de Leão, oferece, né, entrega aquilo que viria a ser o condado portucalense ao conde Dom Henrique de Borgonha, que é um estrangeiro, né, da região da Borgonha. E a partir do conde Dom Henrique é que nós vamos ter o desenvolvimento, digamos assim, do condado portucalense, né, e daquilo que futuramente será Portugal. Então há duas nobrezas, uma antiga, que está em decadência, em extinção, seja lá como for, e uma outra que vem se opor a essa nobreza antiga. Continuando. Então vamos ver agora a nobreza condal e a corte leonesa. Quer fossem ou não numerosas as comunidades de cultivadores que permaneceram no território entre Douro e Minho, depois das incursões Mussa, Itarique a Leão, Astorga e Lugo, entre 712 e 714, parece tornar-se cada vez mais claro, através da historiografia recente, que algumas, pelo menos, continuaram nele. A desorganização dos poderes públicos, causada pelo desaparecimento da autoridade real visigótica, e o fato de as tropas berberes se chegarem a estabelecer como forças importantes na Galícia, terem, pelo menos a partir de 741, abandonado posições tão avançadas para exigirem ser colocadas nas margens do Guadalquivir. Mostra que a região, antes do hipotético despovoamento de Afonso I, 753-754, devia ter ficado entregue a si mesma. Isso aqui que ele está colocando é um ponto importante que vai acontecer com o esfacelamento do Império Romano, por exemplo, que tinha toda uma ordem jurídica, uma ordem militar, né, uma ordem de nobreza assentada. Quando o Império Romano é esfacelado, destruído, né, extinto, a nobreza europeia se reorganiza, tá certo? E vai acontecer uma outra reorganização importante, portanto, já em cima
daquela reorganização que havia tido com o desaparecimento do Império Romano. É essa desorganização com uma consequente reorganização que ele vai falar, né, que ele está citando aqui, que é a desorganização dos poderes públicos causado pelo desaparecimento da autoridade visigótica, né, portanto, dos visigodos. Então, naquela região ali, né, é preciso estudar isso, quer dizer, até que ponto Roma, de fato, teve uma influência muito contundente naquela região que sempre foi considerada uma região muito isolada, não é? A Península Ibérica, das influências de Roma. Tinha uma influência, mas não era, evidentemente, pelos quilômetros, né? Uma influência muito próxima, como se teve em França, por exemplo, como se teve na própria Itália, né? Então ali nós temos um povoamento, uma colonização dos visigodos, a criação de uma nobreza e depois também a extinção dessa nobreza, né? Ora, então, entendendo isto, quer dizer, existe uma nobreza ali que está em margens, em face de esfacelamento. O que vai acontecer? Há uma reorganização dos poderes locais, né? Então, continuando. Isso levaria os chefes militares e as forças autóctones a tentarem subsistir pelos seus próprios meios. Segundo os historiadores Abílio Barbeiro e Marcelo Vigil, as inauditas expedições, atribuídas pela crônica de Afonso III a seu predecessor, seriam em grande parte imaginárias. Aquele rei ter-se limitado a atos de pilhagem a várias cidades que se situavam na periferia da zona efetivamente dominada por ele, mas não podia ter forças suficientes para afetar todas as cidades mencionadas na crônica. Elas constituiriam simplesmente uma lista encontrada pelo redator da crônica em velhos textos escritos para enumerar os centros urbanos mais setentrionais da zona efetivamente romanizada e dominada depois pelos visigodos, isto é, as cidades do limes, as que definiam a zona para além da qual nem a administração romana, nem as tropas godas conseguiram jamais um domínio efetivo. Se é assim, compreender-se-iam melhor as revoltas consignadas na mesma e noutras fontes, e que se atribuem justamente à zona situada entre o território que o rei das Astúrias dominava e aquele que os emires de Córdoba controlavam também efetivamente. Então veja, de um lado nós temos a nobreza cristã, do outro lado nós temos a nobreza muçulmana. Com efeito, situam-se numa região considerada despovoada durante os reinados de Fruela, Aurélio e Silo, isto é, entre 757 e 783. Devem, portanto, ser interpretados não como revoltas, mas como a resistência dos senhores locais à expansão do reino asturiano. O repovoamento do Vale do Douro, atribuído pelas mesmas fontes a Afonso III, deve-se, pois, considerar, antes de mais, como uma nova extensão da administração do reino de Oviedo, e não tanto como a ocupação de um deserto. Não quer isto dizer que a zona galaica não tivesse sido afetada do ponto de vista demográfico. As terras devastadas por incursões, ora de asturianos, ora de muçulmanos,
estavam numa situação de tal insegurança que só podiam originar vagas sucessivas de emigrantes para terras mais seguras. As próprias fomes, que se sabe ter engraçado no norte da península durante alguns anos a partir de 750, contribuíram para diminuir gravemente a população local. Assim podemos admitir que por cá ficassem sobretudo comunidades mais afastadas das vias de comunicação e bandos de aventureiros armados que tiravam partido da situação. O que, todavia, convém sublinhar é que as comunidades existentes na Galícia, numerosas ou escassas, prolongaram, durante a maior parte do século VIII, uma situação de independência que vinha restaurar a efetiva autonomia gozada sob o regime suevo entre 410 e 585, e que talvez se tivesse ainda mantido sob outra forma, isto é, sob a ocupação de tropas visigóticas com pouca ligação a uma monarquia progressivamente mais débil durante todo o século VII. Estes fatos permitem compreender que os condes colocados pelo rei de Oviedo no norte de Portugal durante a segunda metade do século IX, isto é, a partir do repovoamento do Porto em 868, tenham acabado por assumir eles próprios uma posição de semi-autonomia para com a corte leonesa. Aqui nós temos um dado importante. Então veja, este fato narrado aqui por ele a partir do século VIII, hein? Do século IX, desculpe. De que o repovoamento do Porto, né, a gente já tem condes que já assumem uma posição de semi-autonomia para com a corte de Leão. Nós vamos ver, alguns séculos depois, que esses condes, os descendentes, né, seja lá como for, a nobreza daquela região vai apoiar a ação de Dom Afonso Henriques, de independência do rei de Leão. Né? Portanto, aquela ação que vai criar o condado, que vai criar o futuro reino de Portugal, é preciso perceber que já existia um cenário de autonomia, de semi-autonomia, de busca. Tá? Bem, voltando. Desviavam, assim, em seu próprio proveito, a tendência já pruli-secular dos estratos dominantes da antiga província. As manifestações mais salientes desta propensão para a independência são, é claro, as diversas revoltas que continuamente rebentavam na antiga Galícia e que não cessaram com a sobreposição da autoridade asturiana. Do princípio do reinado de Afonso III, 866, até a morte de Almansor, 1002, os condes galegos ora se revoltam, ora desempenham um papel decisivo na deposição da maior parte dos reis leoneses. Depõe o próprio Afonso III, 866, tem um rei próprio em 910 e 914, e em 925 e 930 apoiam e levam ao trono Sancho I, o Gordo, 951 a 956. Repõe-no no poder contra Ordonho IV, em 959. Revoltam-se contra o seu antigo favorito, Sancho I, em 965, para o envenenarem em Viseu no ano seguinte. Elegem Bermudo II em 982, para depois se revoltarem contra ele em 987. Apoiam Al-Mansur ou aceitam acordos com ele,
em 997. Alguns colaboram ativamente com os muçulmanos e depois lutam entre si nos primeiros anos do século XI. É evidente que não são sempre as mesmas famílias, nem pelas mesmas razões que contestam a autoridade régia. Mas a rápida enumeração aqui feita mostra claramente como a Galiza e o norte de Portugal eram regiões onde os condes estavam habituados a tomar as armas na mão por sua conta e risco e a resolverem os seus próprios problemas, mesmo em oposição ao rei. O fato de serem nobres, que à partida constavam com o apoio régio e desempenhavam a função de instrumentos da política expansionista açoriana e leonesa, não os impediu, uma vez fixados em seus diversos condados, de assumirem as tendências autonômicas da região. Então esse ponto é muito importante para verificar, repito mais uma vez, aquilo, digamos, a fonte, a base, o surgimento das reivindicações que a figura, centralizada na figura de Afonso Henriques, que vai ter. Bem, então já havia um cenário ali propenso. Não é, portanto, a figura de Dom Afonso Henriques isoladamente, tampouco uma ação isolada dos templários, que permite a criação de Portugal. Né? E aqui a gente nota também que essa nobreza, além de se opor ao rei na busca dessa autonomia, evidentemente que ela vai se opor aos próprios interesses da Igreja Católica. Né? Isso também é um ponto muito importante de perceber, porque Portugal vai ter um desenvolvimento, conforme nós já falamos em outras aulas, um desenvolvimento em que a coroa mantém uma relação com a Igreja Católica, sempre uma relação conflituosa. Né? A coroa não admite a interferência da Igreja na monarquia. Evidentemente que há uma relação com a Igreja, mas ela não é pacífica. E a Igreja é sempre mantida à parte. Um processo diferente do que a Igreja vai ter em outras regiões da Europa, como por exemplo, onde ela, o Papa, é o que sagra os reis. Em Portugal isso não vai acontecer, nunca. O que se torna, voltando, mais difícil para o leitor moderno, que geralmente imagina tais tendências à luz do que aconteceu depois, isto é, da autonomia política nacional, é compreender como estas manifestações surgem por iniciativas individuais, descontínuas, desconexas, sem qualquer caráter coletivo. Tal como nos povos primitivos, o que conta é a ação do caudilho militar e as solidariedades pessoais ou familiares em que se apoia. O estado contínuo de guerra interna e externa e a precariedade do poder leonês favorecem as iniciativas ousadas de todos os que podem comandar alguns homens de armas que estão prontos a combater por qualquer pretexto. Ver nestes fatos um prenúncio da autonomia nacional consistiria em atribuir às revoltas dos condes galaico-portugueses um caráter que não tinham nem poderiam ter antes de os revoltosos tentarem um movimento coletivo e concertado. Até lá, a única coisa que se pode efetivamente comprovar, do ponto de vista político, é que o Reino de Leão tinha conseguido criar muito poucos vínculos estáveis e profundos com a antiga Galícia. Isto pode verificar-se ao examinar o tipo de relação dos condes com a corte leonesa. Se a gente pensar que um rei tem que ter vassalo, né? Que a nobreza imediatamente, digamos, inferior a ele, condes, duques, etc.,
Uma vez que a nobreza de Leão não consegue criar vínculos, que os reis de Leão não conseguem criar vínculos com a nobreza, é claro que nós temos um problema. A própria realeza não se sustenta, né? É verdade que as formas de oposição, até aqui acentuadas, não parecem como as únicas que definem tais relações. Os condes entram muitas vezes numa colaboração estreita com os reis, ou aliam-se até com eles por laços familiares, quando as filhas se casam com os soberanos ou lhes dão filhos bastardos. É o caso de Elvira Mendes, filha de Hermenegildo Guterres, que foi mulher do rei Ordônio II. De Alzenda Guterres, filha de Guterres Osório, e que casou e depois foi repudiada por Ramiro II. De Velasquita Ramírez, que desposou Bermudo II. De Elvira Mendes, filha de Mendo Gonçalves, que se uniu a Afonso V, além de outros exemplos mais duvidosos. Estão na mesma ordem de ideias os cargos desempenhados na corte, como aconteceu com Mendo Gonçalves, conde de Portugal, acima mencionado, e que foi o tutor de Afonso V durante a sua menoridade, além de seu vigário. As concepções pessoais do poder e as dependências mútuas favoreciam ou tornavam mesmo indispensáveis essas alianças. A sucessão régia por eleição, que os nobres, evidentemente, procuravam manter, determinaria aproximações de iniciativa aristocrática e que colocam o rei na sua dependência. Mas o conflito desse sistema com o da sucessão hereditária, que a família régia nunca desiste de impor, leva a alianças de sentido contrário. Umas e outras alternam. No momento em que o rei já tem uma autoridade segura e pretende assegurar o trono do filho, são do segundo tipo. No momento da morte de um rei, e quando se trata de confirmar ou recusar um sucessor, ou de escolher um, quando o herdeiro do rei anterior é menor, as alianças partem dos grupos de nobres, que opõem o seu candidato ao dos partidários da família real. As alianças, casamentos, cargos honoríficos ou privilégios concedidos pela corte leonesa não significam mais, portanto, do que as formas concretas da estratégia da família real ou dos condes interessados em assegurar o seu próprio poder junto da corte ou nas regiões que já administram. Em resumo, a história das revoltas e atos de independência dos condes galegos e portugueses significa muito mais o desenrolar das contradições de uma classe dominante constituída por caudilhos dispersos e semi-independentes, do que de forças profundas de caráter nacional ou mesmo pré-nacional. Isto, pelo que diz respeito ao norte do Douro e também durante os anos 868 a 1002, isto é, durante o período de efetivo domínio que um conde cristão, ligado ao reino leonês, exerce sobre a região entre Douro e Mondego. Esta interpretação dos fatos não significa que deixasse de haver uma influência mútua entre os acontecimentos mencionados e a lenta estruturação dos vínculos que a pouco e pouco se estabeleciam a partir das afinidades étnicas, culturais e linguísticas entre as populações de Portugal e as do Condado de Coimbra, e mesmo entre elas e os seus chefes. Mas não se tinha ainda dado, neste campo, o passo decisivo que tentaremos descrever mais tarde. Deixando, pois, de lado a questão das eventuais relações entre as revoltas dos condes e o problema das origens da nacionalidade, vejamos outras características do grupo da aristocracia condal em território que depois foi português.
E nós vamos ficando por aqui, porque aí ele vai discorrer sobre identificar 5 famílias principais bem conhecidas, para dar uma origem do panorama da nobreza condal portuguesa, né? É interessante essa ideia das 5 famílias principais, porque são 5 asquinas, né, do brasão de Portugal, embora uma coisa não tenha necessariamente a ver com a outra. Mas veja que são pouquíssimas famílias, mas é importante entender esse cenário interno, né, que existia tanto em Portugal, no norte do que hoje é chamado de Portugal, né, bem como o cenário interno de Leão e Castela, para a gente depois entrar efetivamente na história da reivindicação e da guerra que se instaura entre Dom Afonso Henriques e sua própria mãe, após a morte do seu pai, né? Com aquele grande apoio que existia daquela nobreza do norte de Portugal e dos templários também, que vem a ser dado a Dom Afonso Henriques, né? Mas já nessa altura é preciso entender que existia nesta região o plano da criação de um metacristianismo templário. E a Península Ibérica foi escolhida, né, como cenário, como território disso aí. Então, de uma forma muito interessante, depois nós vamos ver uma atuação muito forte da Ordem do Templo portuguesa, dentro da construção da nacionalidade portuguesa. Fato este que vai conectar a nobreza, a realeza e a nobreza, né? E a estrutura portuguesa, que de certa forma é a estrutura da Ordem do Templo, que de certa forma pode ser considerada religiosa ou eclesiástica, digamos assim, com muita ressalva, né? Porque a Ordem do Templo é uma estrutura autônoma dentro da Igreja de Roma, com a qual vai entrar em conflito, evidentemente. Então o cenário que vai se criar ali futuramente em Portugal é um cenário específico. E esse cenário ele não existe na Espanha, nem por sombras. Então realmente a história de Portugal, de um momento em diante, quando consolida-se o condado e depois o reino de Portugal, ela tem um desenvolvimento diferente, por uma série de fatores, né? Bom, nós vamos ficando por aqui e eu creio que talvez seja interessante a gente dar continuidade a essa leitura, pelo menos mais um ponto para avançar, para entender um pouquinho mais esses conceitos tão básicos, né, do início da formação de Portugal. Tá bem? Mas vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.